Eu sou Marcos Lansnaster, consultor de imagem, estilo pessoal e profissional, e eu estou aqui para apresentar um novo quadro dentro do movimento Givers, que chama-se Momento Giver, onde eu vou entrevistar uma mente brilhante que faz parte do movimento Givers e que teve o seu momento de glória no primeiro Givers Conference Day. É o nosso querido Euclides Filomeno. Eu vou falar um pouquinho sobre o Euclides e a gente já vai entrar na entrevista. Especialista em sexologia, terapia de casais, psicoterapia, sexoterapia e behaviorismo há mais de 10 anos. E ele vem de uma família de terapeutas. Então, isso explica muita coisa, né? A questão do comportamento e tudo mais. E Euclides, seja muito bem-vindo ao nosso quadro. É um prazer te... Obrigado, Marcos, muito obrigado. O prazer é todo meu de ser entrevistado por alguém tão maravilhoso. Eu sou teu fã, posso dizer aqui. E só não digam nada a ninguém, mas eu gosto muito do teu trabalho, Marcos. Muito obrigado pela entrevista. É recíproco, porque desde que eu te conheci no nosso primeiro contato dos Givers, né, quando a gente faz as nossas reuniões, eu sempre te achei expansivo, acolhedor, sempre muito comunicativo. Então você realmente é uma pessoa que convida a gente a criar um laço de amizade forte. Então é um prazer te receber aqui e espero que a gente tenha mais momentos como esse. Muito obrigado, Marcos. Uhum. Imagina. Me diz uma coisa, você é de Angola, certo? Exato, sou de Angola, Angola que fica aqui no sul da África. Eu sou de Luanda, capital, e vivo no centro da cidade. Nesse momento, estou numa das centralidades. Centralidades são esses projetos bons, não é? Onde se pode viver, acho que é tudo que eu posso dizer em relação à localização. Certo, ok. Bom, eu acho muito legal que a tecnologia e até mesmo esse momento de quarentena e pandemia, na verdade, ele aproximou muita gente, né? Então, eu nunca imaginei que eu fosse criar um vínculo de amizade com um profissional de Angola, por exemplo. Então, é muito legal como a tecnologia ajuda mesmo a quebrar barreiras e fronteiras e estabelecer conexões como essas. Então, eu sou muito grato e muito feliz por isso. Vamos conversar agora sobre a sua profissão. Eu gostaria de entender como funciona a sua profissão, né? Aqui você é especialista em sexologia. Qual é a diferença de sexologia e sexoterapia, por exemplo? Explica. Exato. A sexologia, contrariamente ao que se acredita, a sexologia não está ligada ao sexo, mas sim ao comportamento humano num todo. Ou seja, amor, ódio, mágoa, rancor, tudo isso faz parte da sexologia, todo o comportamento humano. Outra boa definição de sexologia é tudo o que difere o homem da mulher. Ou seja, cada um tem as suas atitudes, os seus comportamentos intrinsecamente ligados a um ou ao outro e também de forma híbrida. Por exemplo, Marcos, eu me considero 50% homem, 50% mulher e me orgulho disso. Não vejo nenhum preconceito nisso, exatamente porque o nosso objetivo é crescer como um só homem e mulher, em termos de ideais. Agora, a sexoterapia é uma das ferramentas para ajudar as pessoas a superar, a ultrapassar problemas de foro sexual. Aí sim é que falamos de situações sexuais. Obviamente, não é prática de sexo, obviamente, é quebra de tabus psicoemocionais, traumas e por aí afora que limitam a pessoa em matéria sexual. Essas são as grandes diferenças. Uhum. Certo. Porque nós leigos, quando nós ouvimos a palavra sexo, a gente sempre pensa em desempenho, em atividade e tudo mais. Então, na verdade, a sua profissão vai além, fala sobre o Vai muito além. comportamento e o autoconhecimento, certo? Exatamente. Então, vamos falar um pouco de sexologia, pode ser? Pode ser, com certeza, com certeza. Então, como você explicou que a gente está falando basicamente de comportamento e de um entendimento sobre nós mesmos, como é que você aplica isso no dia a dia de um indivíduo, por exemplo? Quais são os casos que as pessoas te procuram para resolver exatamente o que, por exemplo? O que tem mais incidência? Bem, imagina, a maior parte das pessoas procura, obviamente, por causa de uma questão conjugal.
Certo. ou de falta de desempenho, no caso de homens. Muitas mulheres me procuram por situações de falta de líbido, falta de desejo sexual, baixa autoestima, por exemplo, no caso de muitos homens também. Então, em relação ao encontro consigo mesmo, eu tenho uma regra. Os meus pacientes descobrem a ser mais homens ou mais mulheres, ou, e acima de tudo, a entender o gênero do outro e Certo. conseguir fazer essa simbiose um do outro. Uhum. Então, das coisas mais comuns que tem estado a acontecer comigo é, por exemplo, a pergunta: quem sou eu depois de uma separação, depois de perder o emprego, depois de perder um filho, um ente querido? Quem sou eu? Certo. Não é? Então, isso leva as pessoas a quererem se redescobrir. Por exemplo, eu dou suporte a homens e mulheres a reencontrarem o orgasmo, Tá. lembrando que o orgasmo não é aquele que começa no ato sexual, mas é aquele que começa em aproveitar os pequenos prazeres da vida. Marcos, gostas de sobremesa? Sim, adoro. Quando você põe a primeira colher, não sente um E prazer, aquilo é um a orgasmo. primeira colherada é Exato. inesquecível. Isso, o corpo reage, aquilo é um orgasmo. Certo. Então, reencontrar o orgasmo começa nas pequenas coisas, nos pequenos momentos, nas pequenas sensações, e então isso é todo o trabalho, não é? Parte, no caso, que eu ajudo as pessoas. Um outro exemplo, se me permites, Marcos, rapidamente, Por favor. a saúde emocional é uma parede em crescimento, é uma obra que cresce. Com as coisas negativas, vão criando furos, vão criando, vou assim dizer, mau estado dessa parede. Os bons momentos fortalecem e ajudam a crescer. Se eu não tapar os furos que vão surgindo desde a infância, essa parede cresce com muitos defeitos. E então eu ajudo as pessoas a identificar os furos, tapar os furos e permitir que esse muro, que essa obra cresça. Quando você fala em furos, né, situações que acabam deformando a estrutura dessa parede, você está falando a respeito das crenças limitantes, coisas que a gente adquire desde a nossa infância e que vão sendo carregadas conosco e que interferem na vida adulta, inclusive no relacionamento e no desempenho? Exatamente. São traumas, são crenças limitantes, são maus ensinamentos, são muitas vezes, por exemplo, traumas que não são nossos, mas dos nossos pais, dos nossos avós. Ou seja, se eu crescer com o trauma de que, por exemplo, no ato sexual o homem deve sempre ficar em cima, eu vou passar isso ao meu filho direta ou indiretamente. Eu vou falar sobre isso, eu vou comentar sobre isso, e meu filho vai crescer com um trauma que nem é dele, é do pai dele. Não Uau, é? interessante. Então, então há muitos pensamentos errados que nós recebemos dos nossos ancestrais, não é? Pai, avô, bisavô, que vai passando de geração em geração. Então, eu ajudo a identificar até isso, a corrigir e a permitir que a pessoa consiga seguir em frente. Entendi. E me fala uma coisa, Euclides, o seu trabalho, ele é voltado apenas para as relações pessoais ou tem questões que você consegue resolver até o desempenho profissional, a performance do indivíduo no dia a dia? Olha, Como é que você ajuda? Como é que uhum. isso impacta? Olha, bem visto, Marcos. É interessante que, por ser sexólogo, as pessoas associam logo a relacionamento interpessoal. Mas eu trabalho muito no âmbito profissional também. Ajudo pessoas, por exemplo, a reencontrar a autoestima, a automotivação, a melhorar o seu potencial profissional, a entender o funcionamento psicoemocional em matéria das nossas atitudes dentro do âmbito laboral. Nós facilmente somos desmotivados, facilmente nos sentimos prejudicados, facilmente nos sentimos humilhados. Então, tudo isso pode ser ultrapassado com base ou utilizando aquilo que chamamos de inteligência emocional, que é muito, acaba sendo, por exemplo, de um estudo feito, diz-se que a nível profissional, a inteligência emocional pode representar mais de 50% daquilo que é a inteligência racional. Entendi. Nossa, impactante isso. Sabe que Então, cada vez mais,
Diga, diga. Por favor, Pois, pode cada vez continuar. mais, exato, cada vez mais é necessário aquilo que dissemos logo no início. Certo. Enquanto profissional, eu tenho que transmitir empatia. Isso vai ajudar não só na relação entre colegas, mas na relação com o cliente. Então, essa empatia é inteligência emocional. Eu posso ser um profissional de top, sei tudo sobre a minha matéria, sei tudo sobre a minha profissão, mas se eu não for capaz de criar empatia com as pessoas e com o cliente, não terei muito a ganhar com isso. Entendi. Então, na verdade, é desenvolver a empatia como um recurso, como uma ferramenta de trabalho. É claro que Exatamente. quando a gente tem isso naturalmente, as coisas fluem mais fáceis, né? Tudo fica mais prático, mais É, fluido. é. Mas quando a gente tem que realmente desenvolver até que isso se torne algo natural, certo? Exatamente, é exatamente isso. Então tá bom. Agora vamos falar de inteligência emocional que você tocou nesse assunto. E Boa. coincidentemente hoje eu comecei a fazer um curso no portal da coluna ali, do Pilar de Sabedoria do Givers, né? Eles Aham, exato. têm Uhum. na plataforma um link maravilhoso com muitos cursos, né? E eu escolhi inteligência emocional porque é algo que as pessoas estão comentando muito sobre as relações, sobre convívio e tudo mais. Exato. Como é que você acredita que as pessoas podem desenvolver a inteligência emocional? Porque as pessoas elas são muito reativas, né? Então, o controle é extremamente importante. O que você pode dar de conselho para a gente conseguir administrar melhor essas emoções? Olha, é preciso primeiro conhecer as nossas próprias emoções. O que é que me ofende quando você diz alguma coisa? Por exemplo, alguém chega para você, para ti, e diz: a tua mãe é isso. Aquela ofensa. Sim. Então, primeiro você entende a tua emoção. O que é que doeu, de facto? O que é que doeu? Bem, ele insultou a minha mãe, ok? E logo a seguir você vai se perguntar: a minha mãe é isso? Não. Se não for, eu não preciso me ofender. Ela podia se ofender, por exemplo, tu não passas de X e ela vai se ofender, por exemplo. Mas a reação acaba sendo mais destrutiva do que aquilo que é acolher a ofensa. E uma das coisas que eu, por acaso, estou a preparar para a palestra que vou apresentar em breve, no próximo Givers Conference Day, Certo. vai exatamente nesse sentido. Eu aceito ou não uma ofensa? Isso é inteligência emocional. Uma Bacana. parte da inteligência emocional que profissionalmente nós fazemos é: se o meu chefe for deselegante comigo, for mal educado comigo, eu vou reagir com o que ele está a dizer, ou eu vou ter bom senso e pensar: bem, se eu reagir mal a isso, posso perder o meu emprego. Aí você foi inteligente. Então, a inteligência emocional passa por aí. Entender as minhas emoções, entender as emoções do outro e usar esse conhecimento para melhorar a relação com o outro e comigo mesmo. E sabe o que você me lembrou agora? Sobre a autorresponsabilidade, né? Então, Exato. é importante a gente saber que, no final das contas, a gente sempre decide, né? O que a gente Exatamente. vai dizer, como a gente vai reagir. Então, perfeita a sua colocação. Obrigado. Bem instrutiva, bem engrandecedora, né? Então, já fica aqui a dica, Gratidão. né? Vamos Gratidão. entender que somos autorresponsáveis, que a gente escolhe os caminhos e que a gente tem que escolher Exato. sempre o melhor. E a gente sabe o que é o melhor. Exatamente. Bom, outra coisa, então a gente está falando Exatamente. Exatamente. né, a gente está falando de muitas coisas bacanas, assim, inteligência emocional, Uhum. autorresponsabilidade, de comportamento. Vamos falar um pouco de autoestima, né? O que Boa. um indivíduo ele precisa fazer para trabalhar a autoestima dele no momento onde ele está mais vulnerável, mais fragilizado por questões, né, familiares, pessoais e até mesmo profissionais. O que você aconselha? Olha, em relação à autoestima, a ideia inicial é quebrar alguns paradigmas. Ou seja, que a autoestima é vestir bem ou se apresentar bem, que a autoestima é o que os outros dizem. Então, tudo isso devemos eliminar.
e passar a perceber o que é a autoestima. Vamos lá dividir isso. Auto quer dizer para si, automático, e estima é considerar-se alguém de bem, boa pessoa, boa pinta, bem parecido. Estima, estimar-se. Então, autoestima significa que eu me valorizo, eu me automotivo, significa que eu tenho autoconfiança. Então, nesse tipo de situações em que eu sou desacreditado, na verdade, este é o sentimento. Me sinto desacreditado junto da minha família, junto da sociedade. Eu vou preparar um mantra, vou chamar mantra mesmo, que é repetir para mim mesmo. Eu sou especial. Eu sou bonito. Olhar para o espelho, tecer comentários positivos sobre mim, até elogios, uau, como eu sou. E é engraçado que muitos homens sentem-se mal exatamente por não conseguirem dizer eu sou gracioso, eu sou bonito, É eu verdade. sou lindo, eu sou maravilhoso. Dizem, não, são mais as mulheres que dizem, mas não, eu me sinto bonito. Já parece a música, tem uma música que fez muito sucesso, que era I'm sexy and I know it. Isso. Então, lembra dessa música? Sim, muito. Você Pois, cantou bem, hein? aquilo, exato. Então, aquilo, aquilo é que é necessário. I'm sexy. Parece coisa que só as mulheres dizem, mas ver aqueles homens cantar essa música e expressar que eles estão acima, no videoclipe, eles expressam que estão acima de homens musculosos ou bem parecidos, e eles, sem a tal estrutura convencionada mundialmente, eles se sentem sexys e sabem disso. Então, em situação de baixa autoestima, eu me livro do que as pessoas dizem e me agarro naquilo que eu sei que eu sou, naquilo que eu assumi ser. E é assim que dá-se passos para começar a trabalhar na autoestima. Muito bem. Sabe que em todos esses anos que eu trabalho com consultoria de imagem, eu consegui diferenciar um vocabulário, uma palavra que define a mesma coisa, só que para cada gênero. Infelizmente, Exato. a gente ainda vive numa sociedade que a gente precisa adequar, né, o vocabulário. Mas, por exemplo, assim, quando o homem está com baixa autoestima, ele fala que não está se sentindo confiante, né? Agora, quando a mulher ela realmente está com baixa autoestima, ela admite, não, eu estou com baixa autoestima, né? É como se você admitir que baixa autoestima fosse uma fragilidade, né? Fosse algo muito delicado para um homem dizer, né? Tipo, não combina, não orna, Exato. né? Então, infelizmente, a gente ainda tem muito disso. Mas sabe que eu percebo, Euclides, que muitos homens, eles têm tanto esse problema quanto as mulheres, eles só não querem admitir, né? Por conta da Exato. educação, do machismo, enfim, da herança cultural. Pois, é. Da herança, eu vou dizer herança, é mais, eu consideraria mais herança cultural do que propriamente machismo, porque há muitos homens que não têm noção disso, apenas reagem com base naquilo que foram educados e tudo mais. Entendi. É verdade. Bom, vamos lá. O que mais você poderia falar sobre os seus trabalhos? Porque você tem muitas especialidades aqui, né? Que eu li na sua Exato. ficha. E tudo é bastante novo, não é algo que as pessoas conhecem com profundidade. Exato. Me fala sobre sua família. Eles que te deram embasamento para você escolher esse caminho que você percorreu e que você tem tanto sucesso hoje? Olha, se me permitem dizer, eu sou crente, então eu digo graças a Deus. Como é que é a minha família? Os meus pais, os dois são terapeutas, Certo? aconselham, por exemplo, eles fazem parte do curso dos noivos, na igreja, socialmente falando, os meus tios também. E esse bicho da terapia surge de ouvir falar sobre relacionamento, sobre melhorar. A minha mãe é que ensinou-me a namorar, a minha mãe ensinou-me a saber tratar e cuidar das mulheres, Certo. ensinou-me a ter um relacionamento saudável com as mulheres, coisa que poucas mães fazem. Nós temos os homens que temos hoje em dia porque poucas mães investiram na educação do filho sobre ser marido, sobre ser namorado, sobre ser pai. As mulheres que me perdoem, mas é o que vivemos hoje. É. Então,
Mas depois, o que me fez ir além são as questões que eles não conseguiam responder. Eu tenho um tio que disse assim: por que é que os casamentos não vêm com um livro de Manual, né? instruções? Um manual de instruções, exatamente. Por que é que eu não consigo ser feliz no meu relacionamento? Então, várias questões eles foram apresentando e eu fui colhendo essas questões e na busca pela verdade eu acabei me tornando sexólogo, terapeuta de casais e até hoje eu vou analisando, vivendo, investigando a natureza humana, que o meu trabalho não acaba nunca. Enquanto sexólogo eu preciso viver o que as pessoas vivem, não importa em que parte do país. Entendo. É por isso que você se tornou tão competente, porque você vive as situações, né? Você traz isso para a sua realidade e procura interpretar. Não é um livro que você leu e está só jogando a informação adiante, né? Que é o que a gente mais vê hoje. Então, em outras entrevistas, em outros convidados, com outros convidados, a gente falou muito disso, né? De como as pessoas hoje se formam rapidamente em alguma coisa, se tornam especialistas de qualquer coisa a qualquer tempo e não conseguem exercer com competência a sua profissão e acabam descaracterizando os que são bons, né? Deixando a gente lá no grupo dos mal vistos, vamos dizer assim. Euclides, Exato. agora a gente vai para uma outra parte da entrevista que é bem interessante. É Uhum. o nosso bate-bola. Eu vou fazer pequenas perguntas ou então te entregar uma palavra e você responde na mesma proporção, tá? Ok. Vamos. Essa primeira você pode ser mais poético, tá? Que é importante. Ok, tá bem, tá bem. Quem é Euclides Filomeno? Uau, poético. Bem, Euclides Filomeno é alguém que tem uma missão na vida, ajudar as pessoas, sempre quis ajudar desde pequeno. Euclides é alguém que ama, eu amo amar. Euclides é alguém que gosta de dar carinho, eu gosto de dar carinho. Euclides é alguém de família, Euclides é alguém associativo, Euclides é alguém que gosta de capacitar pessoas que já têm um tesouro muito grande. Eu vejo esses tesouros e eu quero que esse tesouro brilhe mais ainda. Resumindo, rapidamente, esse é o Euclides. Sem Agora, esquecer, ah, sem esquecer uma última coisa, o Euclides é crente, ou seja, eu acredito em Deus, num ser maior, num ser superior, que certo, muitas vezes nos dá assim umas pistas sobre a vida. certo. Eu vou então propor uma palavra que te define, que é generosidade. Ei, gratidão, muito obrigado. Imagina. Qual é o seu maior Gostei. objetivo, Euclides? Bem, meu maior objetivo é poder libertar mentes, seja de tabus, preconceitos, traumas. Exato. Eu quero quebrar certos paradigmas ou todos os paradigmas errados que eu ouvi a vida toda. Certo. Faz bem. A gente precisa disso. É. Vamos lá. Um sonho. Uau, um sonho! Ai, 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 ai. É que é bem complicado. Vou alcançando um atrás do outro, mas o meu sonho é poder ser um palestrante de sucesso, um profissional de sucesso num todo. O meu sonho é poder servir Certo. com esmero e ser respeitado, chamado, não é? Para isso. Acho que basicamente é isso, é servir, ajudar. É um sonho, porque, desculpa eu prolongar um bocadinho, mas o bom do meu trabalho é ter o testemunho das pessoas e ver que elas venceram. A alegria que isso dá é o máximo. É o máximo. Então, é tanta energia que eu quero poder ouvir isso mais vezes. Que bacana. Você falou que você quer ser um profissional de sucesso, mas, na verdade, eu vou te dizer que, então, você deseja mais sucesso, porque você já tem sucesso, você já é bem-sucedido, e você sabe que você tem fã-clube, Gratidão. né, no movimento Givers. Então, então, sucesso você já tem, né? E você, então, vai conquistar mais ainda. Bom, vamos lá. Estou longe, estou longe. Só a misericórdia de Deus, estou longe. Me fala sobre uma razão para viver. Qual a principal razão para você existir ou Servir, servir? servir,
Se eu não sirvo, se eu não vivo para servir, eu não sirvo para viver. É o que eu acho. Bonito. Me diz agora o que mais te motiva. O amor. Ótimo. E uma indicação de um livro. O que você sugere para os nossos seguidores, os givers e aqueles que se tornarão givers? Uau, um livro, que eu li tanto livro. Como dizer não sem ferir. Ótimo. É uma ótima sugestão. As pessoas têm É, dificuldade, realmente, né? tenho muita dificuldade. Verdade. E para a gente encerrar, então, aqui o bate-bola e também encerrar a entrevista, me fala uma frase inspiradora para a gente deixar aqui registrada. Renove-se pela transformação da sua mente. É a minha filosofia de vida também. Renovação sempre. Bacana. Euclides, muitíssimo obrigado pela sua participação. Eu que O papo é agradeço. curtíssimo, mas você conseguiu entregar um conteúdo valiosíssimo para a gente. Então, muito obrigado mesmo. Espero ter outras oportunidades Gratidão. de conversar contigo. Certo? E quero agradecer também você que está nos assistindo, que está prestigiando essa entrevista. Entenda e conheça mais sobre o movimento Givers e faça parte dessa família. Então, até breve, Euclides. Até logo. Tchau, tchau. Até logo.